Oi, pessoal. Olá, gente. Vamos começar aqui de novo mais um vídeo, né? Agora o vídeo de número 29. O nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. Hoje a gente vai ler Números de 18 a 21. O Números, para quem não sabe, é o censo, né? Que Moisés faz ali. É um censo, é uma contabilização das pessoas e de tudo aí. E como a gente sempre faz, a gente abre falando sobre algo e hoje a gente vai falar sobre filtros. Quem sabe o que é filtro? Filtro é o processo pelo qual a gente passa, o nosso pensamento passa antes de chegar a uma conclusão. A gente fala em instalações de filtro e a gente é muito fácil ser influenciado por outras pessoas, né? Por vários motivos e tal. E uma das coisas que a gente tem uma preocupação é de como que vem as respostas da gente. Então, por exemplo, se eu instalo um filtro em você, que você, toda vez que for ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia baseada, sei lá, em uma informação evangélica ou não, numa informação católica, você tem que pedir um padre, um aconselhamento. Toda vez que você for tomar a decisão de ler a Bíblia, você fala assim, não, peraí, o Fábio instalou um filtro em mim que eu tenho que procurar, por exemplo, um padre ou um pastor, né? Para poder depois eu ler a Bíblia. Então, uma das coisas que eu me preocupei em fazer, ela não ler a Bíblia direcionado sobre ninguém, é pegar, ler nua e crua, como eu entendesse, com um pouco de entendimento que eu tenho, né? A Cristiane também fez igual, né? Tá pegando também igualmente, né? Pegando sem nenhum, vamos dizer assim, nenhum ensinamento, alguma prática, faz isso, lê tal parte, você vai pegar a notícia tal, vai pegar o entendimento tal. E é isso, é uma leitura sem filtros, né? Não estamos passando pelo processo de influenciação de ninguém, é só a gente mesmo lendo. Claro que a gente também tem os nossos filtros já pré-instalados, todos nós temos, e a gente acaba tomando algumas decisões, algumas coisas assim, que é muito baseada, alguns julgamentos que a gente faz, que é muito baseado no que a gente pensa, baseado na nossa história, no que a gente aprendeu até então, né? Mas é isso, gente, então atentos aos filtros, porque quando a gente pensa algo, você fica imaginando que você que pensou, mas não. Foi alguma coisa colocar na sua cabeça. Plantar em você. Plantar na sua cabeça e antes de você tomar a decisão, você passa por ele. É muito comum, tá? Nossos pais, todo mundo faz isso com a gente. Muita gente faz isso na vida da gente e a gente nem sabe, beleza? Então, a Cristiane vai dar início à leitura. Começa aí, Cristiane, por favor. Javé disse a Arão: Você com seus filhos e sua família serão responsáveis pelas faltas cometidas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas faltas cometidas no exército do sacerdócio. Reúna também com você os seus irmãos da tribo de Levi, a tribo de seu pai. Faça-os ficar junto de você para que o ajudem quando você e seus filhos estiverem na tenda da aliança. Eles ficarão a serviço de você e de toda a tenda, mas não deverão aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que não venham a morrer nem eles nem vocês. Serão seus ajudantes e responderão pela guarda da tenda da reunião e por todo o serviço da tenda, de modo que nenhum estranho se intrometa no meio de vocês. Vocês é que responderão pela guarda do santuário e dos objetos sagrados, e assim nunca mais a ira se inflamará contra os filhos de Israel. Eu mesmo escolhi seus irmãos levitas entre os filhos de Israel. Eles foram doados a Javé e entregues como dom a vocês, para prestarem serviço na tenda da reunião. Você e seus filhos exercerão sacerdócio naquilo que se refere ao altar e a tudo o que fica atrás do véu. Eu lhes entrego o exército do sacerdócio como dom. O estranho que se aproximar deverá ser morto. Direitos dos sacerdotes e levitas. Javé disse a Arão: Entrego a você o direito de usufruir os tributos doados a mim. Entrego a você e a seus filhos os que os filhos de Israel me oferecem, como privilégio da unção sacerdotal. É um direito perpétuo. De tudo que foi consagrado e das oblações que não são queimadas, pertence a você o seguinte: todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado e sacrifícios de reparação, porque são coisas sagradas, que pertencerão a você e a seus filhos. Vocês se alimentarão de coisas sagradas, e todos do sexo masculino poderão comer delas. Você as tratará como coisas sagradas.
Além disso, dentre as ofertas dos filhos de Israel, caberá a você a parte reservada de tudo aquilo que é erguido, em gesto de apresentação. Eu a dou para você e para seus filhos e filhas, como direito perpétuo. Em sua casa, todos os que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Entrega a você a melhor parte do azeite, do vinho novo e do trigo, oferecidos como primícias a Javé. Todos os primeiros produtos do seu país que forem trazidos a Javé pertencerão a você, e todos que estiverem puros em sua casa poderão comer deles. Tudo aquilo que Israel dedica a Deus pertencerá a você. Todo primogênito de homem ou animal que eles oferecem a Javé pertencerá a você. Mas você deixará resgatar o primogênito do homem e também o primogênito do animal, quando este for impuro. Você os deixará resgatar quando tiverem um mês, cobrando 50 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário, que corresponde a 10 gramas. Os primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra não poderão ser resgatados. São coisa consagrada. Você derramará o sangue deles sobre o altar e queimará a gordura como oferta de perfume agradável para Javé. A carne deles pertencerá a você, assim como o peito apresentado ritualmente e também a coxa direita. Entrega a você, a seus filhos e filhas, todos os tributos sagrados dos filhos de Israel como direito perpétuo. É uma aliança perpétua para você e seus descendentes, uma aliança inviolável diante de Javé. Javé disse a Araão: você não receberá nenhuma herança, nem parte na terra. Para você, eu sou a parte e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi, dou como herança todos os dízimos recolhidos em Israel para pagar os serviços que me prestam na tenda da reunião. Os filhos de Israel nunca mais se aproximarão da tenda da reunião, pois pecariam e morreriam. Os levitas desempenharão as tarefas da tenda da reunião e carregarão o peso da responsabilidade. É lei perpétua para seus descendentes, que não receberão herança no meio dos filhos de Israel. Por essa razão, eu dou aos levitas como herança os dízimos que os filhos de Israel reservam para Javé. Por isso, eu lhes disse que não receberão herança no meio dos filhos de Israel. Javé falou a Moisés: diga aos levitas: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou como herança, ofereçam como tributo a Javé a 10ª parte dos dízimos. Isso será considerado como tributo de vocês, como se fosse trigo tirado da eira ou vinho do tanque de pisar uvas. Vocês também pagarão tributo a Javé por todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel. Essa parte que vocês separarem para Javé será entregue ao sacerdote Araão. De todas as ofertas que receberem, reservarão uma parte para Javé, e essa parte sagrada vocês tirarão do melhor de todas as coisas. Diga-lhes também: quando vocês tiverem separado o melhor, todos esses dons pertencerão aos levitas, como se fossem produto da eira e do tanque de pisar uvas. Vocês poderão comer essas coisas em qualquer lugar com suas famílias, porque é o salário de vocês pelo serviço na tenda da reunião. Se vocês separarem a parte melhor, não estarão cometendo nenhum pecado, nem profanando as coisas consagradas pelos filhos de Israel, e por isso não morrerão. A água da purificação. Javé falou a Moisés e Araão: este é o estatuto legal que Javé ordena. Diga aos filhos de Israel que trago para você uma novilha vermelha, sem mancha e sem defeito, e que nunca tenha usado canga. E a entregue ao sacerdote Eleazar, que a levará para fora do acampamento e a mandará imolar na presença dele. Eleazar molhará um dedo no sangue dela e salpicará 7 vezes na direção da tenda da reunião. Depois mandará queimar a novilha na presença dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os intestinos. O sacerdote pegará então galhos de cedro, isopor e púrpura escarlate e jogará tudo isso no fogo, onde a novilha está sendo queimada. A seguir, o sacerdote lavará suas roupas, tomará banho e voltará para o acampamento. Ficará impuro até a tarde. Quem tiver queimado a novilha também deverá lavar suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. O homem puro ficará encarregado de recolher a cinza da novilha e colocá-las em um lugar puro, fora do acampamento. A comunidade dos filhos de Israel conservará cinzas para preparar a água purificada. É um sacrifício pelo pecado.
Quem tiver recolhido as cinzas da novilha, deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esta é uma lei perpétua para os filhos de Israel e para os imigrantes que vivem no meio deles. Quem tocar um cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Deverá ser purificado com a água da purificação no 3º e no 7º dia e ficará puro. Se não fizer isso, não ficará puro. Quem tocar um cadáver, isto é, o corpo de uma pessoa morta, e não se purificar, profanará a morada de Javé e será excluído de Israel. Uma vez que a água da purificação não foi derramada sobre ele, está impuro, e a impureza continua com ele. Lei para quando um homem morre dentro de uma tenda. Quem entrar na tenda e todo aquele que nela estiver, ficará impuro por 7 dias. Todo recipiente que estiver aberto, sobre o qual não houver uma cobertura ou tampa, ficará impuro. Quem tocar em campo aberto o cadáver de um homem que tenha sido apunhalado, ou qualquer morto, ou ossos humanos, ou uma sepultura, ficará impuro por 7 dias. Para aquele que se tornou impuro, deve-se pegar das cinzas da vítima queimada em sacrifício pelo pecado e derramar água corrente sobre as cinzas numa vasilha. Em seguida, um homem puro pegará um ramo de isopor e molhará na água e fará aspersão sobre a tenda e sobre todos os utensílios e pessoas que ali estiverem, e também sobre o homem que tiver tocado um osso, um assassinado, um cadáver ou uma sepultura. O homem puro fará aspersão sobre o impuro no 3º e no 7º dia. No 7º dia, ele ficará livre do seu pecado, lavará suas roupas, tomará banho e à tarde ficará puro. O homem puro que não se purificar será excluído da comunidade, porque poderia contaminar o santuário de Javé. A água da purificação não foi derramada sobre ele, por isso continua impuro. Isto é uma lei perpétua. Quem tiver feito a aspersão com a água da purificação, deverá lavar suas roupas, sem tocar a água da purificação, ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará impuro. A pessoa que tocar o impuro ficará impura até a tarde. Não desconfiar de Javé. A comunidade inteira dos filhos de Israel chegou no 1º mês ao deserto de Sim, e o povo acampou em Cádiz. Aí morreu Maria e foi sepultada. Faltava água para a comunidade e as pessoas se amotinaram contra Moisés e Araão. O povo brigava com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante de Javé. Por que vocês trouxeram a comunidade de Javé a este deserto, para morrermos aqui junto com nossos animais? Por que você nos fez sair do Egito para nos trazer este lugar deserto, onde não se pode semear, sem figueiras, vinhas e romãzeiras e até sem água para beber? Moisés e Araão se afastaram da comunidade, foram para a entrada da tenda da reunião e se prostraram diante dela com o rosto por terra. Então a glória de Javé apareceu a eles, e Javé disse a Moisés: pegue a vara junto com seu irmão Araão e reúna a comunidade. Em seguida, na presença deles, ordene que a rocha dê água. Você tirará a água da rocha para dar de beber à comunidade e aos animais. Moisés pegou a vara que estava na presença de Javé, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Araão reuniram a comunidade diante da rocha. Então Moisés lhe falou: ouçam, rebeldes, vocês acreditam que poderemos tirar a água desta rocha? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância e a comunidade e os animais puderam beber. Então Javé disse a Moisés e Araão: já que vocês não acreditaram em mim e não reconheceram a minha santidade na presença dos filhos de Israel, vocês não farão essa comunidade entrar na terra que eu vou dar a eles. Essa é a fonte da Meriba, onde os filhos de Israel discutiram com Javé, e eles manifestou a sua santidade para eles. Pedindo passagem. De Gades, Moisés mandou mensageiros ao rei de Edom, com esta mensagem: assim diz o seu irmão Israel: você sabe as dificuldades que temos passado. Nossos antepassados desceram para o Egito, onde moramos por muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e aos nossos antepassados. Então gritamos para Javé, e ele nos ouviu e mandou um anjo para nos tirar do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade que fica no limite de seu território. Deixe-nos atravessar o seu país. Não passaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos da água dos poços.
Seguiremos pela estrada real, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, até atravessar o seu território. Mas o rei de Edom respondeu: não passe pelo meu país, caso contrário, marcharei contra você com a espada. Os filhos de Israel insistiram: seguiremos pela estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos da sua água, pagaremos o preço a você. Deixe-nos atravessar a pé. O rei de Edom respondeu: não atravessem. E saiu ao encontro deles com muita gente fortemente armada. Como Edom não quis deixar os filhos de Israel atravessar o território dele, tiveram que tomar um desvio. Morte de Araão. A comunidade dos filhos de Israel levantou acampamento em Cádiz e chegou ao Monte Or. Javé disse a Moisés e Araão, perto do Monte Or, na fronteira da terra de Edom: Araão vai se reunir com os seus antepassados e não entrará na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, porque vocês foram rebeldes às minhas ordens na fonte da Meriba. Tome Araão e seu filho Eleazar e faça subir o Monte Or. Tire as vestes sacerdotais de Araão e vista com elas o filho dele, Eleazar, pois Araão se reunirá com seus antepassados e morrerá aí. Moisés fez conforme Javé havia ordenado e subiram ao Monte Or, diante de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Araão e com elas vestiu o filho dele, Eleazar. Araão morreu aí, no alto do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte e toda a comunidade viu que Araão tinha morrido. E toda a casa de Israel chorou por Araão durante 30 dias. Consagração ao extermínio. O rei de Arade, o cananeu, que habitava no Neguebe, ficou sabendo que os filhos de Israel vinham pelo caminho de Atarim. Então os atacou e capturou alguns como os prisioneiros. Então Israel fez um voto a Javé: se entregares este povo em meu poder, eu consagrarei suas cidades ao extermínio. Javé atendeu a Israel e lhe entregou os cananeus em seu poder. Então os filhos de Israel os consagraram ao extermínio, junto com os cidadãos deles, junto com as cidades deles. E o lugar ficou sendo chamado Orma, o sinal de salvação. Do Monte Or, eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tirastes do Egito? Foi para morrermos nesse deserto? Não temos nem pão nem água e estamos enjoados desse pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picaram e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: pecamos falando contra Javé e contra você. Suplique-me a Javé que afaste de nós essas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo. E Javé lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto do poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Continuando a caminhada, os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que faz limite com Moabe, do lado onde nasce o sol. Daí partiram e acamparam junto à torrente de Zared. Daí seguiram e acamparam no outro lado do rio Arnon, no deserto que sai do território dos amorreus, pois o Arnon é fronteira entre Moabe e os amorreus. Assim se diz o livro das guerras de Javé. Vaeb, junto de Sufa e os afluentes do Arnon, a ladeira das torrentes que correm na direção da sede de Ar e junto à fronteira dos territórios de Moabe. Daí partiram para Bir. Esse é o poço onde Javé disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantava essa canção: brota, poço, cantem para ele. Poço que príncipes cavaram e chefes do povo abriram com cedros e bastões. Daí foram para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale do campo de Moabe, em direção às alturas de Fasga, que domina o deserto. Primeiras vitórias. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: quero atravessar a sua terra. Não nos desviaremos pelos campos ou vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real,
até atravessar o seu território. Seom, porém, não permitiu que Israel lhe atravessasse o território. Reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e o atacou em Jaza. Israel, porém, o derrotou pela espada e conquistou-lhe a terra, desde o Arnon até Jaboque, até o país dos Amonitas, pois Jazé se encontrava na fronteira amonita. Israel conquistou-lhes todas as cidades e se estabeleceu em todas as cidades dos amorreus. Ezebom e os povoados do seu território. Ezebom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia lutado contra o rei anterior de Moabe, de quem havia tomado todo o território, desde o Jaboque até o Arnon. Por isso, cantaram os poetas: entrem em Rezebom, que seja edificada, restaurada a capital de Seom. Saiu fogo de Rezebom e chamas da capital de Seom, fogo que devorou Ar Moabe e consumiu as alturas do Arnon. Ai de vocês, Moabe, vocês estão perdidos, povo de Camus. Seus filhos fugiram e suas filhas ficaram escravas de Seom, rei dos amorreus. Nós crivamos todos de flecha. Tudo ficou destruído, desde Ezebom até Dibom. Tudo devastamos até Nof, tudo aquele que se estende até Medaba. Israel se estabeleceu, então, na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores até Jazé. Israel se apoderou dela e dos povoados do seu território, expulsando os amorreus que ali dominavam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Então Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, saiu contra eles e os atacou em Edrai. Javé disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu vou entregá-lo em seu poder, com todo o povo e a terra dele. Trate-o como a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Os filhos de Israel o derrotaram, e também os filhos e todo o povo dele, sem deixar ninguém com vida, e tomaram posse do território dele. Bom, pessoal, continuando então, fazendo aqui agora os códigos, né? A gente está no vídeo 29, como eu já falei. Estamos lendo números de 18 a 21 e a gente vai falar os códigos aqui desse pedaço da Bíblia que a gente leu aí agora, que a gente acabou de ler. O que fala ali, que me chamou a atenção aqui primeiro, foi que os levitas, né, ele volta a dizer de novo que a tribo de Levi, que são os, vamos dizer assim, os ancestrais de Araão, né? Ele fala que são da onde ele provém, né? Araão, para quem não sabe, era o sacerdote que levava o dom da palavra, né? E que foi indicado por Moisés a pedido de Javé, né? Javé fala para ele passar para Araão todo esse dom do sacerdote ali e seus filhos. E a tribo do qual ele pertencia, da onde ele veio, que são a tribo de Levi, ele também foi indicado para ser os guardiões responsáveis. Então, os levitas, aqui ele volta a dizer de novo, em capítulos passados já falaram, aqui volta a dizer de novo que os levitas serão os guardiões dos sacerdotes e serão seus ajudantes. E Araão e seus filhos terão sempre o direito das ofertas feitas a Javé. Então, também fala e reforça aqui também que Araão e seus filhos terão direito de comer e usar as ofertas, né, e tal. E também fala aqui como que os levitas também sobreviverão. Fala que os levitas receberão os dízimos que eram dados pelos filhos de Israel, né, ali ao templo, né, ao tabernáculo ali que eles trabalhavam ali, né? Então, tudo que eles colocavam ali como oferta de dízimos era para os filhos de Israel. Esse seria o ganho deles. Os filhos de Israel não, para os levitas. E os levitas passariam 10% desse valor para Araão, para os sacerdotes, que também iriam para eles. Então a pessoa ia fazer alguns dízimos, mandar o dinheiro, e separaria uma parte que era para Araão, que é a parte de Javé, que Araão tomaria conta. Então o sacerdote é como se fosse um gerente de Deus aqui na terra, vamos dizer assim. Outra coisa também foi que ele estava tentando atravessar o deserto, aí chegou, nas passagens aqui, passa pelo menos por uns 3 lugares, ele pede para poder passar, pede ao responsável pela área ali, né, pelo rei, ou sei lá o que era do lugar, ele pede para passar, né, com a tribo dos israelitas ali, né, a turma dos israelitas passar pelo território, e o pessoal fala que não, que se for passar por lá, vai ter BO, vai ter problema.
E ele fala, não, mas a gente não vai beber da sua água, não vai pegar dos seus animais, por acaso a gente pegar, você pode nos punir por isso, assim, a gente paga pelo que pegar. E ele fala, não, não vai passar, pode cortar a volta daqui e sair. E aí, no caso de Edom, né, ele pede ao rei de Edom, e Edom não deixou os filhos de Israel passar por Cade, que é a cidade lá, né? E eles tiveram que dar a volta. Aí deram a volta, cortaram a volta, foram passar por outras cidades também, e aconteceu coisa similar. Javé também mandou um aviso para Moisés, falando que Araão chegou ao seu tempo final. Ele já começa a falar que Araão já fez o seu papel ali. E fala que Araão vai morrer. E aí manda os comandos ali, ó, você subir a serra, vai para lá e tal. E sobe Araão, seu filho e Moisés, vai para o alto do morro. E lá Araão morre, né? Então Araão iria se encontrar com seus antepassados, né? Fala que foi Javé que o levou, né? E aí ele passa as vestes de Araão para seu filho, no entendimento, pelo menos da minha parte, de que a partir daquele momento seu filho controlaria, vamos dizer assim, o sacerdócio, né? Todo o poder do sacerdote passaria para seu filho, como já era falado em capítulos passados também. Araão e seus filhos serão sacerdotes, né? E eles voltam com Araão lá de cima morto já, e aí todo mundo fica sabendo que ele morreu, e aí eles choram durante um longo período ali, né? E velam, né? E sofrem pela morte de Araão. Outra coisa, o pessoal pelo deserto atravessando, a murmuração, as reclamações da turma, né? O deserto continuava, que ainda nesse capítulo fala também que eles reclamavam muito, né? E aí quando eles começavam a reclamar de Javé, não sei, tipo, esse Deus não está ajudando a gente e tal, aí Javé vai e fala assim, então peraí, vamos mandar umas coisinhas para vocês aqui. Aí mandou umas serpentes ali para picar eles ali, muitos morrem, né, com as picadas das serpentes. E aí eles começam a morrer por causa das picadas, e aí começa, não, vamos parar de reclamar, e começa a pedir clemência, né, para que Javé tivesse misericórdia deles. Aí ele cria lá uma serpente, se não me engano, de bronze, e ele vai e fala para quem olhasse para ela, automaticamente já estaria sarado, né. Outra coisa aqui, de novo, acontece ali também que o povo de Israel, né, avisou ao rei de Seom, né, queria também passar pelo território dele, e ele também não deixou. Não só esse, como o outro lá também não deixou. O que eles faziam? Eles lutavam, mas falaram, não vai deixar, não vai começar a lutar. Eles começaram a lutar e a tomar esses territórios deles, e mataram as pessoas, escravizaram, não, tomaram outras pessoas ali, né, aflechadas e outras coisas, e tomaram. Então o povo de Israel também, eles chegavam em algum habitat natural de outros povos que já estavam, pediam para passar. Se não deixasse passar, né, eles iam lá e lutavam por aquilo e acabavam tomando. Então virou uma espécie de exército, né, dominador. Aqui, para quem quer fazer algum julgamento ou não, nossa função é entender, mas aqui dá para fazer alguns julgamentos, caso queiram, né, que eu acho que esse não é o objetivo, mas vamos julgar, já não querendo julgar. Quando Moisés sobe com Araão para o alto do morro, sobe só os três, e depois desce Araão morto. Ali fala-se sobre Javé. O que aconteceu ali foi tudo obra de Deus, né? Então, qualquer lugar às vezes dá questionamento, Aí eu, como dizer, acredita ou não acredita, né? Acreditar ou não acreditar. Outra coisa que acontece ali também sobre o povo de Israel, como que eles entram com uma espécie de domínio, como se a pessoa fosse passar no seu terreno, na sua fazenda, e fala, se você não deixar nós passar não, a gente vai lutar aí. E eles falaram, não vai passar. E se passar, a gente também vai lutar para defender. E eles teimaram, passaram, e aí lutaram e tomaram a fazenda. E talvez, né, estou chutando aqui, outros também, os lugares que eles foram passar, já com medo de ser tomados, eles falaram, não, nem entrar você vai. Aí foi onde deu volta, né? E ali naquele território que ele deu volta, ele tomou. Mas nos outros que ele falou que não ia dar volta, ele tomou mesmo. Então o povo de Israel também tinha suas desavenças ali ao longo do caminho. Era um povo que lutava por aquilo que queria, né? Esse é o entendimento que a gente tira aqui. Eles querem, eles vão lá e lutam. Não necessariamente de uma maneira que a gente julga que é certo, porque o julgamento é do tempo atual, baseado no que a gente entende, a gente não sabe a dor de quem está passando ali, nem o desespero, ou a fome, ou a sede daquela pessoa para dominar tal território, né? Hoje, com tudo, vamos dizer assim, harmonicamente colocado, onde cada um respeita o território de cada um, pelo menos assim que devia ser, fica mais fácil de falar isso. Mas naquela época, assim como os animais tinham que tomar certos territórios para que pudesse comer, beber e manter a perpetuação da espécie, que esse é o princípio, né? Eles lutavam por isso, né? E, né, dessa maneira que na Bíblia também aconteceu coisa semelhante. Ok?
Então, com isso, a gente termina aqui o nosso vídeo número 29, números de 18 a 21. E continuamos com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, de Gênesis ao Apocalipse, em família. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por todos que estão acompanhando a gente. Um grande abraço aí. Deus todo mundo, né? Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Tchau, tchau.